iniciamos capítulo 19 de Atos. Vamos ver do versículo 1 ao versículo 7 e vemos quem é batizado com o Espírito Santo. Sei que este é um assunto que gera certa polêmica em alguns meios, e nós vamos ver então o que as Escrituras nos falam sobre o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 19, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Nós vemos aqui então, vamos ver este texto, e uma das perguntas que ficam para nós é: quem é batizado com o Espírito Santo? Esse termo é muitas vezes mal usado para se afirmar que existe um batismo e depois existe um outro batismo. Você é batizado para a salvação e depois você é batizado com o Espírito para você ter algum tipo de dom sobrenatural. Então nós vamos ver o que as Escrituras têm a nos falar sobre isso. Lembrando aqui que quando o texto nos fala em Atos capítulo 19 que aconteceu que, estando Paulo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, ele chega a Éfeso e ele acha ali alguns discípulos. Lembrando que a cidade de Éfeso, como nós já comentamos sobre ela, era uma cidade com comércio e religião que trazia muitas riquezas para aquela cidade. Existia um comércio muito forte, a idolatria era muito forte, imagens, principalmente da deusa Diana, eram esculpidas ali e vendidas. Existia ali uma rocha, onde eles diziam que a deusa Diana tinha sido dada pelos céus para eles. Aquela rocha certamente era uma rocha que caiu do céu, ali, um asteroide, ali, outra coisa, e eles diziam que era a deusa Diana que tinha vindo dos céus. Um grande centro religioso ali, muitas pessoas vinham ali para cultuar esta deusa, para fazer comércio naquela cidade, que era uma cidade bastante conhecida na época. O templo de Diana era um dos templos mais conhecidos daquela época, um grande templo. Existiam ali então todo um comércio envolvendo isso. A moralidade em Éfeso era muito baixa, normalmente quando se envolve toda essa questão de grande comércio e religiões pagãs, na maioria das vezes tem a imoralidade sexual envolvida, e a cidade não era diferente das outras. Éfeso era considerada uma cidade de refúgio, inclusive para alguns locais da cidade eram considerados locais de refúgio para criminosos, de tal forma que se eles estivessem em algum local da cidade ali e até próximo ao templo, ele tinha praticamente um indulto ali. Ele ia embora, ele ficava ali, mesmo se ele fosse um assassino, ele poderia ficar ali. A moralidade, os valores que aquela sociedade tinha eram valores bem baixos. Na cidade de Éfeso ocorreram muitas conversões também, que é algo que nós vamos ver um pouco para frente, não hoje. Nós vamos ver que houveram conversões ali, transformações de pessoas, apesar de tudo aquilo ali. Se vocês forem pensar, é como se nós estivéssemos no nosso país e fôssemos a algum lugar que fosse um centro religioso, um centro de idolatria, pregássemos o Evangelho e aquelas pessoas fossem ali, crescem no Evangelho, jogassem as suas fitinhas fora, jogassem seus livrinhos de rezas fora e crescem no Senhor Jesus e se voltassem para o Senhor. E houve uma grande transformação, muitas conversões naquela cidade. Existia uma população numerosa de judeus que a princípio aceitou os ensinamentos do Evangelho, mas depois
alguns deles se voltaram contra o apóstolo Paulo. Isso aconteceu nesta cidade. Relembrando um pouquinho também sobre o batismo de João e o batismo do Espírito que nós vimos na semana passada. O derramamento do Espírito ele era uma promessa do Antigo Testamento que ela acontece no Novo Testamento. Então nós vemos aqui quando Paulo chega à cidade de Éfeso, ele encontra aqueles discípulos e ele pergunta a eles: vocês receberam o Espírito? Nós nem ouvimos falar. E depois o texto vai falar que eles foram batizados com o Espírito, o texto vem falando. Mas esse derramamento do Espírito já era algo prometido no Antigo Testamento. Uma citação, o texto de Joel, capítulo 2, vai falar que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão visões. E aí quando chega em Atos capítulo 2, nós vemos o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa, era o dia de Pentecostes. Era uma comemoração que tinha, muitas pessoas vinham para Jerusalém ali, e no dia de Pentecostes ocorre então o derramamento do Espírito, aquele som de vento, as línguas de fogo vindo do céu, e aqueles discípulos do Senhor ali falando em outras línguas, como o texto vem falando ali. Ele vem inclusive descrevendo quais línguas eram, os partos, elamitas, então ele vem falando várias e várias línguas ali. E aquelas pessoas falam: como que esses galileus aí estão falando sobre as grandezas de Deus? Então estão falando na língua daqueles que estavam ali com eles. Há aquele derramamento do Espírito, há um sinal para eles, que este é o momento onde começa o derramamento do Espírito. O batismo de João, ele era um batismo para arrependimento, uma figura do batismo que viria no futuro. Se os irmãos olharem em João capítulo 1, versículos 29 ao 34, o texto lá vai nos mostrar, vai nos relatar exatamente o que estava acontecendo. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como um pombo pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João veio batizar para arrependimento, anunciando Jesus, que faria então este batismo com o Espírito Santo. O batismo de Jesus, nesse sentido, era superior, porque o batismo de João Batista ele era uma figura do que iria acontecer. Ele era um batismo chamando ao arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Olha que Mateus vai nos explicar acerca disso, vai nos relatar. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Já usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele a Jerusalém, de toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não precisamos disso, nós temos por pai Abraão. E João Batista fala, Deus pode suscitar dessas pedras. Aí ele fala então aqui, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e a limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ora, João Batista aqui então fala, olha, vocês, é necessário arrependimento, e o batismo que eu estou fazendo aqui é um batismo para arrependimento. E o batismo que Jesus vai trazer é o batismo com o Espírito Santo. E pessoal, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Como revisando o que falamos na semana passada, o batismo com o Espírito Santo, ele é o batismo para a salvação. Porque Deus nos fala aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo. E aí ele fala, a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira e recolherá seu trigo no celeiro. Então o fato de, como aquele que está fazendo a colheita, pega o seu trigo e leva para o celeiro. E ele também batizará com fogo. E o texto fala, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então aqui sim, ele está falando de dois batismos. O batismo com o Espírito Santo para a salvação e o batismo com fogo. O símbolo de batismo com fogo aqui é perdição, porque ele está falando que o fogo serve para queimar a palha em fogo inextinguível. Ele está falando sobre perdição. Portanto, irmãos, como falamos já, não peça que o Senhor te batize com fogo. O batismo com fogo é para a perdição. O batismo com fogo é para o inferno. É para juízo. Então, trazendo aqui resumidamente o que nós já vimos, que o batismo de João Batista anunciava o batismo que Jesus faria. O batismo de João era uma figura, e esta figura que nos serve até hoje para nós testemunharmos aos outros. A questão então aqui, quando nós falamos de Pentecostes, olha, aconteceu um Pentecostes e foi assim, dessa forma. Se nós formos falar na questão do Pentecostes, do falar em línguas, aconteceram 4 Pentecostes, entre aspas. Porque aqui no livro de Atos, no capítulo 19, nós vamos ver aquela mesma situação, onde os apóstolos vão até lá, estes homens não conhecem o batismo com o Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo e eles falam em outras línguas. Para relatarmos aqui, nós vemos em Atos capítulo 2, que é o texto mais conhecido nosso, onde os judeus recebem este derramamento do Espírito. Nós vemos ali o som, né, do vento. O texto que fala que é um som do vento, não fala nem que é vento. Fala que as línguas de fogo, e aí que eles falam em outras línguas. Atos capítulo 8 vai falar dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram os mestiços. Contando a história resumidamente, os samaritanos eram os rejeitados, onde bem antes ali, Israel havia sido invadido, pega a população de Samaria e torna um povo mestiço ali. Era dessa forma que os assírios faziam. Eles pegavam povos de outras religiões, de outros povos, faziam uma mistura toda e jogavam lá, para você destruir uma nação dessa forma, ou para você controlar a nação. E assim foi feito em Samaria, colocaram um povo mestiço, tanto que esse povo era desprezado por Israel, não consideravam nem como gente os samaritanos. Então há este momento onde o Evangelho, o Espírito Santo é levado até Samaria. Atos capítulo 8, versículos 14 a 18, não há relato de falar em línguas neste momento ali. Pode ser que tenha acontecido, até porque está falando de Simão o mago ali, onde ele viu os sinais que os apóstolos tinham feito, e daí ele quer comprar ali, ofereceu dinheiro ali para os apóstolos, né?
Atos capítulo 10, nós vamos ver a história de Cornélio, onde há aquela visão de Pedro, onde ele vê aqueles quadrúpedes lá, e ele fala, Jesus fala para ele comer, e fala, não, eu não vou comer isso não, isso é impuro. E aí o que ele ouve é, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aquilo era não apenas um símbolo de que ele deveria levar o evangelho para os gentios, mas porque ele já não estava mais debaixo desta lei, em que eles deveriam se isentar de comer aquilo que eram considerados animais impuros, o coelho, porco, coisas assim. Então a mensagem é levada ali, e o Espírito também é levado ali em Cesareia para Cornélio, aquele centurião. E aqui em Atos capítulo 19 vai levar para aqueles discípulos de João Batista em Éfeso. Agora, estes atos são normativos. Essas 4 citações aqui, esses 4 momentos onde há o derramamento do Espírito, são atos normativos. O que é normativo? É uma regra, é um mandamento. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, então ela tem que falar em línguas, profetizar. Naturalmente já tem que acontecer isso. Será que ele é normativo? Ou será que essa passagem ela é uma descrição, ela está narrando um fato? Porque senão nós também temos que ir para alguns textos das Escrituras e começarmos a perguntar, será que a abertura do Mar Vermelho ela é normativa? É uma norma? Isso tem que acontecer? Ficar 40 anos no deserto, sem que a sua roupa se desgaste, Deus providenciando água para milhões de pessoas lá, providenciando comida, inclusive carne, é uma norma? Ou ali há uma descrição de um fato? Comunicando quem Deus é, Deus grande, Deus poderoso, Deus que faz o impossível, Deus provedor, misericordioso, Deus de juízo, que pune o seu povo, quando o seu povo se rebela contra ele. Nós precisamos compreender isso, o que é norma e o que é um relato histórico. Aqui em Atos nós compreendemos que essas 3 questões, que esses 4 momentos são relatos históricos. Não é um mandamento, não é uma regra, mas é um relato histórico. Ele está narrando um fato que aconteceu. Então, um exemplo que nós podemos dar, já que hoje é dia dos pais, você pode pegar as características do seu pai ou do seu avô e falar, meu avô teve essas e essas qualidades, esses e esses defeitos. Então isso é uma norma. Todos os filhos e netos dele vão agir dessa forma, vão ter os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Eles podem ser influenciados, mas não necessariamente. Muitas vezes ele vai falar, foi uma pessoa excelente, um grande exemplo, mas os netos são a tranqueira. Ou o avô, o pai não tinha muito bom exemplo, mas os filhos se encontraram com o Senhor, tiveram uma vida diferente. Relato, não é uma norma, né? Às vezes pode se colocar assim, aconteceu ali, então é dessa forma. Não é assim. O fato aqui é um fato histórico e não uma norma, não é normativo. É importante nós compreendermos isso. Nós vamos pegar vários textos das Escrituras aqui e achar que tudo é norma. Que nós temos que pegar 5 pedrinhas aqui para nós destruirmos o gigante da nossa vida, que é Golias, porque é uma norma, então eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que reunir aqui 318 pessoas, porque lá fala de 318 pessoas lá que são reunidas para salvar Ló. Ou então eu vou ficar ali preso num buraco como ficou Jeremias, ou fazer uma fogueira lá para dizer que é uma sarça ardente. Isso não é uma norma, isso é um relato histórico. É importante nós compreendermos essa questão de interpretação das Escrituras. Então é importante nós também compreendermos um fato importante. Além destes textos que estamos relatando sobre o falar em línguas, além desses 4, os outros relatos que vão acontecer sobre o falar em línguas, eles vão falar sobre os problemas que as igrejas tinham de usar errado esta questão. Então, olha,
O som da trombeta não dá o som certo. Cada instrumento musical que tem no mundo tem um som específico. O som das vozes, dos idiomas, tem um som específico. E ali Paulo começa a descrever isso em 1 Coríntios capítulo 14. Ele fala, se a trombeta der som certo, como é que o soldado vai se preparar para a batalha? E ele começa a falar sobre essa questão dos ciúmes, das contendas que existiam na igreja de Corinto por causa da má interpretação desta questão de línguas. Então, nós dizemos que, entre aspas, que houve 4 Pentecostes. É importante nós compreendermos que da antiga aliança até João vinha sendo anunciado que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo. Joel capítulo 2 vai trazer isso. Isaías capítulo 61 também vai falar sobre esta questão. Vejam lá comigo Isaías capítulo 61. Um texto até citado pelo próprio Cristo, quando está lá pregando. Ele fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, é importante nós termos esta compreensão de que o Antigo Testamento já falava sobre o Espírito. O Espírito, ele habitava em todo crente do Antigo Testamento. Entretanto, havia uma atuação diferente no Antigo Testamento. Se vocês forem perceber, no Antigo Testamento, a atuação do Espírito normalmente era através de juízes, dos reis, dos profetas. Então, o Espírito Santo atuava através dessas pessoas. E já no Novo Testamento há uma atuação em todos os crentes, há um derramamento sobre todos os crentes. Não apenas os líderes, os reis, os sacerdotes, os juízes, mas agora todo o povo de Deus recebe este derramamento do Espírito. João vem para preparar este caminho. Lá em Mateus vai falar que ele é a voz do que clama no deserto. Ele vem preparar este caminho. Ele vem como aquele arauto do rei, anunciando que o rei viria. Então ele vem falando daquilo que estava para chegar, do povo que estava aguardando o Messias, aguardando o Salvador, e ele fala: este quem vos batizará com o Espírito Santo. Então este de João até Cristo, ele é a voz do que clama no deserto. O texto vai nos falar lá, é ele quem anuncia a Cristo, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Então, quando voltamos lá para Atos capítulo 19, nós vemos então quando Paulo pergunta para ele: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que ele respondeu: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aqui existe uma certa disputa entre os comentaristas. Alguns entendem que estes homens não eram crentes de verdade. Outros dizem: não, eles eram crentes, mas não haviam compreendido ainda esta transição que existia. Porque aqui havia esta transição, onde no Antigo Testamento havia uma atuação diferente do Espírito, e agora há esta transição, onde o Espírito Santo começa a agir de uma forma diferente e dar estes sinais diferentes para o povo de Deus. Quer dizer, olha, o Espírito Santo está sendo derramado sobre todo o povo. Então aqui não há esta compreensão deles, eles têm o batismo de João, mas ainda não tem esta compreensão do batismo do Espírito Santo. Eu entendo que estes homens já haviam compreendido aquilo que João havia falado, mas ainda não haviam compreendido de forma plena o que era o batismo com o Espírito Santo.
E aí então há esta necessidade de eles compreenderem esta parte acerca do Espírito Santo. Dá só uma pausinha aqui, esta transição aqui que a gente precisa compreender, que não há esta compreensão deles ainda do que era o Espírito Santo. É só nós entendermos que os próprios apóstolos, por muitos anos ainda, não tinham esta compreensão do que era a lei. Só nós pegamos o texto que a gente falou agora há pouco, de Pedro, que ele ainda tinha aquela compreensão, que ele não podia comer aqueles animais impuros. E Jesus falou para ele, não, você pode comer porque eles já são purificados. E aqui ainda não havia essa compreensão acerca do Espírito Santo. E ali então eles são comunicados acerca deste ensinamento, acerca da vinda do Espírito Santo, do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então há esta necessidade de compreender como o Espírito Santo veio e que ele veio para a salvação. E quando já chega até nós aqui, veja o que o texto vem falando aqui. O versículo 4. A partir do versículo 4 de Atos capítulo 19. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então João batiza com batismo de arrependimento, e era para eles crerem naquele que viria. Era para vocês olharem para Cristo, creiam naquele que está vindo, naquele que vai trazer o batismo. Quando vocês olham em Efésios capítulo 1, versículo 13, o texto ali vai nos falar que no momento em que nós cremos, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, a partir daquele momento onde se traz este sinal, onde se fala que o batismo com o Espírito Santo é um sinal do derramamento do Espírito, de que você é salvo, de que no Antigo Testamento era anunciado esse derramamento do Espírito, a partir de agora, todo cristão, todo aquele que creu em Cristo, recebe este derramamento do Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13, fala assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, nós somos selados quando nós cremos. A partir do momento que nós cremos, nós somos selados. Não há um outro batismo. A palavra de Deus, que nós somos todos batizados num único batismo. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar isso. Tanto homem quanto mulher, judeus e gentios, nós somos batizados num batismo. A palavra de Deus nos fala lá em Romanos capítulo 5, que se nós não temos o Espírito, nós não pertencemos a Ele, nós não somos dele. Então, se alguém falar, olha, eu preciso rogar para que eu tenha o batismo com o Espírito Santo, porque se você não tem o batismo com o Espírito, este é uma aplicação para nós, você não é de Cristo. Porque o batismo, ou a habitação do Espírito, ele é o selo, a garantia para todos nós de salvação. Ele não é um passo a mais na nossa salvação. O batismo físico, quando nós mergulhamos nas águas, ele é um símbolo daquilo que nós já somos. É uma profissão de fé daquilo que Cristo fez em nossas vidas, que é o que se faz aqui em Atos capítulo 19. Quando eles ouvem esta mensagem, eles são batizados. Eles creem e eles são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali então há aqueles sinais para demonstrar então, o Espírito Santo de Deus também está sobre eles. Percebam que nesses 4 momentos os apóstolos estão presentes.
para autenticar esta questão, que o Espírito Santo veio sobre os judeus, o Espírito Santo veio sobre os samaritanos, o Espírito Santo veio sobre os gentios, e o Espírito Santo veio aqui sobre os discípulos de João. Então esse Espírito, ele não é derramado apenas para os judeus, o Espírito Santo foi derramado aos gentios, a todos, a todo aquele que crê, recebe o Santo Espírito. Nós vamos buscar um novo Pentecostes. Não, Pentecostes já aconteceu. Ele foi uma transição da velha aliança para a nova aliança. Quando Jesus ressuscita, ele passa um tempo ali com seus discípulos, ele fala: permaneçam aqui por um tempo até que venha sobre vocês o poder. E ali então, quando ele vai subir aos céus, em Atos capítulo 1, ele fala: descereis sobre vós, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo, a habitação do Espírito, era o poder que impulsionaria o povo de Deus a levar o Evangelho a todos os povos. E era este Espírito que Paulo estava anunciando a esses discípulos de João. E aqui então é imposto as mãos neles e eles falam em línguas e profetizam. Então todos os que creem em Cristo falam em línguas e profetizam? Não. Claro que não. A Bíblia fala que cada um de nós possuímos dons diferentes. 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, vamos falar sobre essas questões. E se todo o corpo fosse olho? Ele fala, o corpo ele é múltiplo, ele tem múltiplas funções. Então todo crente tem que buscar falar em não. Até porque o texto de 1 Coríntios lá vai falar: se tiver quem fale em línguas na igreja, é necessário que haja quem interprete. E se forem falar, devem ser 2 ou 3 pessoas no máximo a falar na igreja, e uma de cada vez. É assim que a Bíblia fala. Então o falar em línguas não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo diz respeito à salvação. O falar em línguas, ele é algo que Deus traz inclusive para juízo. Já falamos sobre isso inclusive, que era uma amostra daquilo que havia acontecido no Antigo Testamento, quando Israel é invadido pelos babilônios, quando o Senhor fala através de Isaías que ele falaria com povos de outras línguas para eles. E aí há essa citação no Novo Testamento, quando aqueles galileus começam a falar em línguas das grandezas de Deus para aqueles que estão ali, e eles nunca tinham ouvido falar, nunca tinham falado aquelas línguas e falam fluentemente. Aquilo ali era um sinal de juízo, sim, porque eles estavam falando das grandezas de Deus, porque aquele povo ainda não havia compreendido o Evangelho. E aqui estes homens compreendem o que é o batismo com o Espírito Santo. Tanto que não vão haver relatos nas cartas de Paulo, exceto 1 Coríntios capítulo 12 e 14 ali sobre línguas, e mais sobre um aspecto negativo do que positivo, sobre essa questão. E sim sobre você estar no Espírito, você estar cheio do Espírito, você não entristecer o Espírito, você viver no Espírito, andar no Espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. E se você não tem o Espírito, você não pertence a Ele. E se você está buscando o Espírito, é porque você não tem o Espírito. E se você não tem o Espírito, você não tem o selo da salvação. Então essa necessidade de nós compreendermos quem é o Espírito, o que Ele faz em nós. Ele é o selo da salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nosso selo, nossa autenticação, nossa garantia, nosso penhor, como diz Efésios capítulo 1, é o Espírito. E estes homens então, depois de receberem o Espírito, foram batizados. O texto nos fala que eles eram em torno ali de 12 anos. A minha versão aqui fala
12 homens. Então há essa necessidade de nós compreendermos. Nós começamos a pensar que nós somos crentes inferiores porque nós não temos algum tipo de dom, porque nós não fazemos isso ou aquilo outro. Nós precisamos compreender quem é o Espírito. Por que Jesus Cristo subiu aos céus? Se o Espírito não subir, se Cristo não subisse, o Espírito não viria. O Espírito age em nós, Ele nos concede dons. Nós somos usados por Deus, nós somos encorajados pelo Senhor. O Senhor nos fala na sua palavra através do Espírito. Então nós olhamos para a palavra: Senhor, que o Teu Santo Espírito me oriente, me direcione, me toque, me conduza. Abra os meus olhos para a Tua palavra, dá-me discernimento para aquilo que eu preciso fazer. A Bíblia nos fala que o Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos vai falar isso. Então nós temos esta compreensão do Espírito para não sairmos proclamando questões que são históricas como se fossem normas. Você precisa fazer isso porque senão você não tem o Espírito. Não é verdade. Todo aquele que creu em Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós então somos conduzidos. Ele intercede por nós. Ele leva as nossas orações até Deus. Ele nos consola, como a Bíblia diz. Ele é nosso consolador. Seja encorajado por isso. Tenha temor do Senhor através disso. Reconheça que aquilo que você for fazer como povo de Deus, você vai ser capacitado através do Espírito Santo a fazer. Se você tem um dom, o Senhor vai usá-lo através do Teu Santo Espírito que habita em você. Você é um templo do Espírito Santo. Cuide da sua vida, cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, cuide dos exercícios físicos a mais ou a menos, porque você é uma habitação do Espírito. Compreenda quem Ele realmente é e louve ao Senhor por isso. Porque você não conheceria o Evangelho não fosse pelo Espírito, se você não nascesse do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender aquilo que Ele tem a nos falar através da sua palavra.